Bom dia, Lili, tudo bem? Nossa, tá pensativa, gente. lá. Tô pensativa aqui, porque primeiramente, né, bom dia pra vocês. O Prats falou sobre ela consegue atingir o dó sem dar ré. Já pensei, foguete não dá ré. Então a gente tá sempre indo, né? E sobre as emoções do Divertidamente, ainda tô tentando entender quais são as emoções aqui cobrindo o Corinthians, né? Cada dia uma nova emoção. Lili. Eu vou pensando na música, tá, Breiler? Eu te falo aí, eu tô tentando pensar. Posso sugerir? Qual música define? Pode, vai. Quinta-feira, ou seja, amanhã, tem Corinthians e Vitória na Neoquímica Arena. Então, deixe de lado esse baixo astral, erga a cabeça, enfrente o mal. Tá certo? Pode ser essa? Ah, tá certo. Era o tom da última coletiva do técnico Antônio Oliveira, né? Ele mas falou, não ficou bom pra ele, não. Vamos ganhar e vamos embora. Só ele foi embora, no caso, né? Demissão aconteceu ontem no início da tarde e aí o Corinthians segue sem um treinador. Rafael Larucci aqui era do Sub-17, assumiu o Sub-20, porque o Danilo foi demitido. Ele, por enquanto, está à frente aí do elenco, comanda o treino de hoje também. E aí, por enquanto, é o nome dele amanhã no banco de reservas. O Corinthians está trabalhando bem aqui nos bastidores para tentar contratar um novo treinador. O nome aí que o presidente Augusto Melo gostaria muito é do Carille, então continua sendo a prioridade, mas aí precisa conversar com o presidente Marcelo Teixeira. Tem muitas informações desencontradas aí, tá? Nesse interesse, nessa possível negociação, porque eu consegui apurar com algumas fontes. Até ontem, bem à noite, estava conversando com a Nath Ferrão também, falei com a Vitória Leite. A gente está tentando montar aí para entender como o Corinthians está encaminhando a negociação para a contratação do Carille. Acontece que ele tem o contrato até o final do ano com o Santos e para trazê-lo para o Corinthians precisaria desembolsar cerca de 2 milhões de reais. Isso falando do que tem que pagar ao Santos, tá? Não falando sobre a multa do clube japonês, do Varig, porque aí tem aquele o contrato lá de solidariedade, se for condenado, Santos e Carille que pagariam esse valor. Então o Corinthians também está estudando isso para não ter que pingar no colo do Corinthians mais dívida, né? Porque agora, se a gente for pensar, tem 15 milhões de reais aí que o Corinthians tem que pagar nessa temporada. 13 milhões para o Mano Menezes, ainda não foram pagos, tá? Em relação à multa aí da demissão do Mano Menezes. E agora cerca de 2 milhões para o técnico Antônio Oliveira. Então tem muita coisa para ser paga. Mas o primeiro nome aí na lista da diretoria é do Fábio Carille. Eu estava apurando ontem também, conversei com pessoas ligadas à diretoria, a questão do Ramon Dias, sim, também o nome dele está na lista, é o nome que interessa ao Corinthians, também o Martim Anselmi, só que o Corinthians teria que desembolsar mais de 50 milhões de reais para tirá-lo do Cruz Azul do México, aí fica um pouco mais distante ou muito distante, né? A questão financeira também. E aí o Cuca é um nome que agrada o presidente Augusto Melo. Eu falo porque tive uma conversa com ele no início da temporada, quando o Mano Menezes estava para cair, e eu perguntei de alguns nomes para ele. Entre eles, o do Cuca. Ele falou que tecnicamente agrada demais, que ele gostaria sim de ter o Cuca como treinador do Corinthians, mas não sabe se compraria essa briga, por conta de tudo que aconteceu no ano passado com a chegada dele, os problemas extra-campo. Então, por mais que ele interesse muito ao Corinthians, o Corinthians vai com cuidado, priorizando o Carille e outros nomes na lista, mas é claro que o Cuca seria um nome que o presidente Augusto Melo gostaria muito que trabalhasse aqui no Corinthians. Rafael Prats, como você analisa essas possibilidades aí? Carille, Cuca, Ramon Dias, num Corinthians com dificuldade para fazer gols, com seus goleiros, e aí é no plural mesmo, porque já teve Cássio, já teve Carlos Miguel, hoje tem Donelli, em vários jogos sendo o melhor jogador em campo do Corinthians e, consequentemente, com dificuldade enorme para ganhar jogos, só ganhou um até agora. Tem que sair daí. E agora? Abel, assim, são nomes com perfis diferentes, né? Mas o Carille me parece que é uma das opções óbvias do Corinthians, pelo histórico dele no clube. Muito mais pelo histórico no clube do que do momento que ele vive hoje no Santos. Ele dirige um time que tem um elenco muito caro para a Série B, tem que ser protagonista da Série B. E ser protagonista, às vezes, na maneira que o Carille trabalha com o time, é mais difícil, de ficar com a bola, atacar de maneiras elaboradas, propor um jogo mais ofensivo.
Então, nem sempre o Carille não é um treinador conhecido por dominar muito esse tipo de situação. Ele domina geralmente um time mais organizado defensivamente, um time que se coloca bem sem a bola. E o Corinthians, o que o Corinthians precisa? Carille, acho que ele poderia ajudar. Nesse sentido, poderia ajudar. Um time menos vulnerável, um time que sofra menos finalizações, um time que sofra menos gols. E a partir daí, óbvio, com resultados bons, positivos, logo de cara para quem vai chegar, isso é muito importante. E me parece que a demissão do Antônio Oliveira passou muito por aí. A impressão que o Antônio Oliveira passava, pelo menos para mim, era a seguinte: com esse time de hoje, sem chegar ninguém, o nível vai ser esse comigo. Esse nível vai ser suficiente para escapar do rebaixamento? Não se sabe. Não estava ganhando mais de ninguém. O time ganhou um jogo em 13. É uma campanha muito fraca. E você acha que com esse time que está aí, sem chegar ninguém, eu acho seja que qual for o técnico, dá para melhorar muito? Não, acho que melhorar muito não. Mas pode jogar mais. Pode jogar mais e é muito assim da situação imediata. Da situação de ser nova, um treinador chegando rapidamente para poucas semanas. Depois o trabalho tem que se sustentar. Você tem de apresentar outras coisas. Mas eu acho que para curto prazo, se tiver um resultado positivo logo de cara, é o que a diretoria quer agora. Depois talvez lá contrate mais jogadores, esse time seja reforçado. Acho que o Corinthians trocou de treinador muito apostando nesse ânimo inicial da troca. Muito mais nisso do que num trabalho melhor de campo, em treinamentos muito melhores. Nem sei se foi pensado muito nisso, mas a impressão que a reação não viria a curto prazo com o Antônio Oliveira. Eu fiquei com essa impressão. Talvez menos por ele, mas pelo grupo e pela situação do clube. Talvez o Carille consiga ter essa reação imediata, o Ramon Dias chegar a ter essa reação imediata. Sabe o que é curioso? Que esse mesmo pensamento, a reação não vai vir com ele. Era o pensamento em relação ao Mano Menezes. Quando chegou o Antônio Oliveira, ele inclusive lembrou disso na coletiva dele, no pós-jogo, na última derrota. Que quando ele chegou, o Corinthians vinha de 5 derrotas seguidas. Verdade. No Paulistão. Estava perto da zona de rebaixamento, Era o mesmo pensamento quando estava o Luxemburgo. Com o Luxemburgo não vai conseguir andar. Era o mesmo pensamento quando estava o Lázaro. É o Corinthians de Duílio Monteiro Alves, de renovação e transparência, e é o Corinthians de Augusto Melo. Esses continuam. Mas, Abel, a Lili traz uma informação importante, e aí os técnicos, né, que passaram pelo Corinthians, e só pelo aproveitamento a gente vê que o problema do Corinthians vai muito além do técnico. Nenhum chegou a meio ano aí, nenhum desses, há 6 meses, não é isso? Isso aí. E se ampliar essa lista, a gente vai chegar em Silvinho, a gente vai passar por um clube que há muito tempo não tem uma ideia definida. Os últimos 5 técnicos do Corinthians, nenhum conseguiu chegar a meio ano no time. Não é inacreditável isso? E agora, o Augusto Melo já chegou à 2ª demissão de técnico dele em menos de 1 ano de mandato. Em 6 meses, na metade de uma temporada, ele já tem 2 demissões de técnico na conta. O presidente que prometeu fazer tudo diferente da renovação e transparência, de mudar a forma do Corinthians enxergar, de ter um trabalho técnico. Então, isso ajuda a explicar como está o Corinthians hoje. E a Lili traz uma informação importante sobre o Augusto Melo cogitar o Cuca. Só de cogitar o Cuca mostra que o Augusto Melo não entendeu a situação dele no Corinthians. E muito menos aprendeu com os erros da gestão passada. Porque quando o Corinthians entra nessa derrocada e não consegue se encontrar, a partir justamente da contratação do Cuca no ano passado, o Cuca é contratado, gera aquele alvoroço todo por causa da condenação por estupro que na época existia, hoje foi anulada, mas o Cuca não foi absolvido. E ali a gestão do Duílio também ruiu, porque nada deu certo, todas as escolhas se provaram desastradas depois da saída do Cuca, a começar por ela. E por isso abriu-se a porta para a chegada do Augusto Melo ao poder, por causa dos erros em sequência, começando por uma escolha completamente desastrada do ponto de vista político do Duílio. E agora, o Augusto Melo, fragilizado, ameaçado de sofrer impeachment no Corinthians, rompido com várias alas políticas que o apoiaram nessa eleição, cogita contratar o Cuca numa situação que vai gerar protestos, caso se confirme. A Lili diz, né, que ele tem o receio de contratar, mas naturalmente a torcida que não apoiou no ano passado não apoiaria só por esse detalhe da condenação anulada, geraria turbulência no clube, mais conflito para um presidente que já está fragilizado. Isso é completa desconexão com a realidade. Isso mostra como Augusto Melo não sabe o quão sensível é a situação dele e a situação do time. Então,
o Corinthians hoje precisa também se contentar internamente com a realidade de que briga contra o rebaixamento, porque a diretoria não dá respostas, ou pelo menos mostra que tem um direcionamento, mesmo depois de todos os erros que cometeu nesses Essa diretoria, quando entrou, chegou com falas ameaçadoras a Palmeiras e Flamengo? Acabou a farra para Palmeiras e Flamengo? E continuam fazendo a farra, porque estão em cima e o Corinthians na parte de baixo da tabela. Dona, vocês já conseguiram, acho que, falar muito bem do cenário do Corinthians. O problema do Corinthians, ele está muito além do treinador. Quando a gente olha ali o rendimento, né, o aproveitamento dos treinadores que passaram, mostra um cenário muito complicado que puxa o clube para baixo. O próprio Antônio Oliveira, a gente pode debater aqui o trabalho tático dele. Eu acho até que o Corinthians deveria jogar mais, ser um time mais organizado. Principalmente com bola, né? Um time pouco criativo. O Cuiabá foi bem? No Cuiabá ele Fez foi bom bem. trabalho? Muito bom. Mas tinha uma gestão Então, organizada. Muito bom. É isso que eu estou dizendo. Quando você vai para falar sobre o Corinthians, primeiro, você tem que falar sobre um legado muito complicado das antigas gestões. Ok. Mas o início até agora do Augusto é desastroso. Ele prometeu um sonho, ele gerou muita expectativa na torcida e a gente está vendo um cenário de possibilidade de impeachment, possibilidade de transfer ban. Todo dia, né, a gente tem um grupo aqui, né, o Central de Notícias, grupo da ESPN. Todo dia tem uma apuração da Lili, da galera competente do nosso site, sobre mais uma dívida que o Corinthians tem. Milhões, estou falando de R$5, não. Então, uma bola de neve, é muito complicado você administrar um clube dessa forma. E você... Até para o treinador. Até para o treinador, isso respinga... Muita coisa para ele resolver que não era para ele resolver. Não, e muita coisa que ele tinha que, de uma maneira covarde, falar sobre, ficava exposto e não era ele o responsável. Então, assim, prometer uma gestão profissional. E se esse clube for gerido de uma maneira profissional, ele é a primeira prateleira do futebol sul-americano porque o potencial do Corinthians é enorme, a torcida que tem, né? Só que isso não acontece no clube. Dona, e hoje a gente fala muito na tal da cartilha do rebaixamento. Não, a cartilha Hoje, total. na lista, no número 1 da lista da cartilha, clube com dívida. Um clube endividado 2 bi. tende... E o Corinthians tem uma dívida hoje praticamente impagável, não consegue corrigir o Tem rumo. outro item importantíssimo da cartilha que o Corinthians está seguindo à risca. Troca de técnico toda hora. Troca de técnico, ruptura de trabalho. Confusão interna, bagunça nos bastidores, guerra política. Tem também no Corinthians. Time com emocional frágil e desorganizado. O Corinthians últimas temporadas. Na última temporada, o Corinthians lutou contra o rebaixamento. Escapou ali porque os concorrentes ajudaram bastante. Foi ameaçado até no Paulistão. E o principal, não aprender com os erros. A gestão atual não aprendeu com os erros da gestão passada e, por isso, hoje, a gente pode dizer, o Corinthians cumpre todos os requisitos da cartilha do rebaixamento. Se escapar, vai ser também, novamente, por incompetência dos adversários. Antes de voltar para a Lili, que a Lili vai trazer também informações sobre protestos, pichações na madrugada, que também faz parte da cartilha, tá? Normalmente, time que é rebaixado tem protesto, torcida vai lá conversar com não sei quem. Invasão de patrimônio. Não, vamos lá com a Lili. A Lili, depois eu vou... Ah, não, lembrei, que eu tinha esquecido, eu lembrei. Só para completar. Quem é que dava entrevista quase todo jogo, nas boas e nas ruins, no Corinthians? Cássio. Lembrou bem, Cássio. Quem falou depois do último jogo? Corinthians perdeu do Palmeiras, sabe quem falou? Entrevista coletiva? Donelli e Léo Maná. Não tem essa liderança, né? Não que não possam falar. Estou de acordo, Mas se apresentaram para falar. Falta referência. Mas cadê? Falta referência. Cadê Yuri Alberto? Cadê o Garro que foi meter a mão no garoto porque o garoto fez uma jogada, para mim, normal? Cadê o Ranielli, capitão, para falar? O Cássio dava a cara para falar todo jogo, quando perdia e quando ganhava. Até para passar para Lili, isso é um ponto. Eu acho que esse time do Corinthians ele pode render mais se organizado. Acho que tem alguns bons jogadores ali. Você tem o Wesley, você tem o Garro, você tem o Yuri Alberto, o Bidon é bom jogador, o próprio Fagner também. Só que eu não vejo nesse Corinthians algo que eu consegui enxergar, por exemplo, no elenco da última temporada. É referência e jogador que, quando a corda aperta, resolve. Porque o Corinthians, no ano passado, ele se baseou muito em lampejos individuais de alguns jogadores que
Até o Romero, que vai voltar. O Romero, se bobear, já joga amanhã. Ele é um jogador que decidiu no ano passado. Mas você tinha um Renato Augusto, você tinha um Cássio, você tinha um Gil. Roger Guedes. O Gil no foi começo da importante na reta temporada. final do Corinthians. Ou não foi importante o Gil? Oh, Então, assim, é uma reconstrução que o Augusto está tentando liderar desse elenco, só que eu acho que falta casca e falta referência. E no momento que você está brigando lá embaixo, você precisa desse tipo de jogador, que vai chamar a responsabilidade, que vai te entregar pontos. Eu acho que isso a gente não vê ainda no Corinthians. sabe o que eu me lembrei? Ano passado, até na mão de um técnico que está sendo cotado para o Corinthians, Verrete, Sim. Medel, Payet, Paulinho. esses caras ajudaram o Ramon Dias Claro que ajudaram. a recuperar o Vasco. Claro que ajudaram. Numa hora seríssima, que o Vasco estava super ameaçado. Léo Jardim. Esses caras aí no campo resolveram. Teve participação do Ramon Dias. Lili, pichações, é isso? Na madrugada? Pois é, mais protestos, né, nessa madrugada. Só para completar o que vocês estavam falando sobre o sentido de referência, né? Apareceu o Donélio, o Léo Maná. É lógico que eles podem dar entrevistas, mas faltou alguém ali para dar esse respaldo, para dar a cara a bater, né? Até mesmo o presidente conversar com a imprensa ali na zona mista, mas o presidente Augusto Melo há tempos não aparece na zona mista para falar com a gente. Fabinho Soldado estava na coletiva junto com o técnico Antônio Oliveira, que deu sinais ali, né? Ele até mesmo falou que ele está sem alguns jogadores, ele cita o Fagner na questão da liderança também, ou seja, ele já deu a entender que o time estava sem um líder. A gente sabe que o cara do momento ali é o Ranieri, mas olha a pressão toda que caiu em cima dele depois que o Cássio saiu, porque a pressão toda estava no Cássio. Então, a gente percebe como o ambiente está tumultuado, né? Como falta um líder, falta uma referência, a bagunça ainda é muito grande. Isso reflete nos protestos. Na madrugada de hoje, nessa madrugada, protestos, manifestações, assim, alguns torcedores vieram com faixas aqui na frente do CT Joaquim Grava, né? Cobrando, é claro, o elenco sobre se não fizer o que tem que fazer, vai sofrer as consequências, que acabou a paz. A mesma coisa lá no Parque São Jorge, muros foram pichados, faixas foram colocadas também. É óbvio, né, que já foram tiradas aqui logo no início da manhã, então quando a gente chegou já não tinha mais nada, mas de fato esses protestos aconteceram, por isso, repito, ontem eu passei o dia todo aqui no CT Joaquim Grava, era a polícia passando a todo momento, várias viaturas entrando e saindo também do centro de treinamento. O Corinthians pediu reforço policial por conta da última invasão, então reconhece que o momento é tenso e que a cobrança por parte da torcida de fato vai acontecer pelo momento ruim que o clube vem passando. Olha, enquanto você falava, Lili, a gente mostrava lá os muros pichados, os caras gastaram tinta, hein? Rapaz, tinha uma que dizia fora Yuri Alberto. Yuri Alberto é um dos poucos que consegue fazer gol ainda? Tirar o Yuri Alberto, quem é que vai fazer gol? Mas é uma das poucas referências desse time. Quando Sim. o torcedor olha, enxerga o Yuri Alberto e como o time está mal, a tendência é culpar a referência. Mas o Yuri Alberto, ele além de viver um momento positivo, tecnicamente, eu acho que ele cresceu contra o Oliveira. A galera pega muito, principalmente Sim, na internet, ele tropeçou, mas ele entregou gols, ele cresceu. O Yuri Alberto, ele se dedica de maneira absurda dentro de campo. Dentro dessa referência, ele pode ser um cara que não vai pegar a bola debaixo do braço e vai resolver. Nem a característica Nem dele. a característica dele. Vai precisar de um time também tentando extrair o máximo do potencial dele. Mas ele é um jogador que se dedica de maneira absurda. Assim, ele se sacrifica pelo time. Ele não tá ali a passeio. E eu não acho que falta vontade no Corinthians, não. Não é? O problema do Corinthians não é falta de vontade. O problema do Corinthians é falta de gestão. Qualidade, organização. Falta de gestão, falta de organização, fora e dentro do campo. Mas não falta vontade para esse time. É, pessoal ali... Hein, Brelho? Você viu quantas frases nos muros? Acabou a paciência, Então, elenco vagabundo, Esses- se não jogarem vão sofrer as consequências, fundado por operários e agora no Roubado por empresários. roubado por empresários. Frase forte, hein? E a gente já viu esse tipo de protesto da torcida do Corinthians na temporada passada, quando a coisa não engrenava. O Corinthians também, já nessa altura da temporada, sofrendo, lutando contra o rebaixamento. É algo que o torcedor corintiano vem demonstrando impaciência e até compreensível, não um protesto com violência, mas a impaciência do torcedor, primeiro,
porque o Corinthians está há muito tempo sem ganhar títulos e um clube desse tamanho, com essa proporção, chegar, se encaminhar para a 4ª temporada sem títulos é algo muito pesado. E, além disso, pelas promessas que foram feitas pelo Augusto Melo. Seja bem-vindo ao canal Corinthians Atualizado. Se você não quer perder nenhuma notícia do Timão, então já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. O Corinthians começou o mês com grande intensidade, anunciando a demissão do técnico Antônio Oliveira e a contratação do goleiro Hugo Souza, ex-jogador do Chaves e Flamengo. Entretanto, o clube não deve se limitar à aquisição do arqueiro e já está em movimento para trazer mais reforços. Um dos alvos é o volante Charles, que atualmente joga no futebol europeu e é representado pelo agente André Cury. Além disso, o Corinthians parece estar especialmente interessado em reforçar seu meio-campo. Hoje, 02, surgiu a informação de que o clube fez uma proposta por Dudu, do Vitória. De acordo com o jornalista Luiz Fabiani, o Timão ofereceu 3 milhões de euros, 18 milhões de reais, pelo meia na atual janela de transferências de julho. No entanto, a oferta foi prontamente recusada. A fonte indica que o clube baiano não deseja perder o jogador para o mercado nacional e se resguarda com uma multa rescisória de 45 milhões de euros, 270 milhões de reais. Diante dessa situação, é provável que o Corinthians busque outras opções para a posição. É importante lembrar que, recentemente, o clube perdeu o Wallace, ex-Udinese, para o Cruzeiro. Dudu, de 25 anos, tem contrato com o Vitória até dezembro de 2026. Nesta temporada, o meia participou de 22 jogos, totalizando 1.596 minutos em campo. Além das movimentações no mercado de transferências, o Corinthians também está focado em fortalecer sua estrutura interna. O clube está investindo em melhorias nas suas instalações de treinamento, visando proporcionar melhores condições para o desenvolvimento dos atletas e a preparação da equipe. Essas ações demonstram um compromisso contínuo com a excelência esportiva e o crescimento do time. Paralelamente, a diretoria do Corinthians está trabalhando na renovação de contratos de jogadores-chave, visando manter a base do elenco e garantir a continuidade do projeto esportivo. A estabilidade contratual de atletas importantes é vista como um passo estratégico para alcançar os objetivos traçados pela equipe na temporada, tanto nas competições nacionais quanto nas internacionais. É isso, torcedor fiel. Até o próximo vídeo, com mais notícias do Corinthians.